Vocês estão vendo minha tela? Beleza. Sim. Certo. Então, pessoal, eu vou separar aqui em 3 partes, tá? Esses arquivos eles estão no Drive do capítulo, mas eles vão estar disponíveis no site na área para darem uma olhada, né? Bom, acho que primeiro o que o esse framework aqui para a gente analisar que tipo de projeto, né? Knefin. Então, foi separado, eu vou dar uma aumentada aqui para todo mundo, até quem tem astigmatismo tipo eu, pegar e conseguir observar, não ao contrário. Isso. Então, importância estratégica do projeto, né? Tolerância a falhas, se pode falhar ou não, nível de investimento financeiro, né, nesse projeto. Já teve projeto semelhante no capítulo? Um contexto interno é conhecido, estável, uso de recursos, né, tecnológicos, humanos, materiais, né, esse tipo de projeto. A experiência do gestor de projeto para esse tipo de projeto. O contexto externo é conhecido, estável, né? O prazo do projeto, quanto tempo para ser feito, né? E o perfil da equipe que vai entrar nesse trabalho. Através disso, sai uma pontuação do Knefin, e aqui ele dá uma sugestão, né, de como que esse projeto ele vai estar integrado, né? Então, tipo complexo, né? Então, PMBOK, híbrido, Agile, e complicado. Então, quando eu tenho o perfil da equipe analista, né? Eu tenho tolerância não tenho nenhuma, eu tenho tolerância à falha, né? Nível de investimento alto, né? Caótica, então eu não conheço nada do que é tudo meio indefinido, né? E o simples, que seria a grande maioria dos nossos projetos, né? Então, está, de importância baixa, o perfil executora, né? Investimento baixo, né? Então, pessoal, de resumo, né, do que a gente comenta, né? Vocês vão perceber que as ferramentas para um projeto complexo, eu tenho algumas coisas que vão ter uma base mais forte em relação à gestão de projeto, né? E para o projeto simples, eu vou ter algumas coisas com menos controle, mais conceito, né? E sempre olhando para o planejamento estratégico do capítulo, né? Esse é um ponto que eu acho que é um dos nossos próximos passos para linearizar esse conhecimento do planejamento estratégico com todos, né? Isso é importante, com todos os voluntários, para entender por que a gente faz projeto, né? Por que a gente faz atividade no capítulo, né? Então, para que tipo de projeto ele se desdobra aqui nessa planilha. Voltando aqui, eu vou começar pelo complexo, né, que tem mais coisas para apresentar. Então, no complexo, a TAP é obrigatória em documento, certo? Então, um documento escrito, né, com nome de projeto, todo justificativas, stakeholders, premissas, requisitos, né, entregas, orçamento previsto, né? Então, todo um documento formal para esse projeto. E a gente tentou, né, foi uma ideia nossa, de tentar o quanto mais ferramentas a gente conseguisse botar numa planilha, melhor, né? E também, ao mesmo tempo, alguma forma a gente conseguisse que ficasse fácil quando, por exemplo, um diretor tivesse um reporte, né? Ou tivesse alguma apresentação sobre o andamento do projeto,
o próprio gestor do projeto, ele conseguisse de uma forma plena, ele já tem a informação ali e daí já repassar, né? Então, existe um TAP Canvas, que ele cabe numa tela de apresentação, aqui com todos os principais itens, né? O orçamento, então, o orçamento geral, aqui a gente deixou um exemplo, assim, mas nada muito fora, né? Um documento padrão. A gente deixou dois tipos de cronograma para poder ser usado. Então, um cronograma de etapas, né? Ou um cronograma de ciclo de vida, né? Então, o que, na verdade, pode fazer os dois, pode fazer um dos dois, né? Um ponto importante aqui, plano de comunicação, né? Isso, nós, como PMO, a gente é um principal ponto que a gente vê a nossa participação, né? Porque é preciso entender a função desse PMO, ela não é de auditoria, né? Mas de parceria. Então, a gente, quando o negócio aperta, as coisas travam, né? É importante acionar a gente, porque a gente pode ajudar, sendo com mão de obra, conversando com outras diretorias, né? Então, isso que é importante no plano de comunicação, a gente ter um fluxo para que tanto o PMO como as outras áreas tenham o conhecimento do projeto. Aqui eu tenho uma matriz de risco, né? Então, para projetos complexos é importante, padrão. Aqui também um status report. Então, por exemplo, o projeto é de 6 meses, eu estou no segundo mês de, de apresentação, meu diretor precisa repassar para a diretoria como está o andamento do projeto, né? Eu participei essa semana, a gente vai conversando, vai falando, né? Mas muito bem poderia ser um documento em PDF, por exemplo, com o status, as entregas, né? E as oportunidades e quais são os próximos passos, né? E o encerramento, aqui, né? Com também o mesmo formato, com lições aprendidas, registros, né? Para uma cara de reporte, certo? Tem alguns documentos que a gente achou importante também, deixar eles, que são obrigatórios, e deixar eles como um Word, né? Um documento. Um deles é o formulário de solicitação de mudança, né? Por quê? Porque quando a gente aprova um projeto, a gente pensa num projeto, né? Nós temos que pensar esse projeto relacionado aos nossos indicadores, né? Indicadores que a gente tem, que a gente entrega para o PMI, nossas metas, né? E o nada mais que está relacionado a esse planejamento geral que nós temos durante o ano, né? Então, quando eu faço uma alteração, ela tem que estar relacionada a, ela tem que estar engatilhada junto com esse planejamento. Então, por isso que eu preciso de uma nova aprovação, né? E é importante ter um documento para mostrar que ocorreu algumas mudanças, tal, no projeto, para ter isso documentado. E daí eu vou para as ferramentas opcionais, né? Então, uma muito legal, que eu achei muito interessante, até não conhecia dessa forma, mas a reunião de kickoff do projeto, né? Ele tem uma agenda aqui, né? Que é muito legal, como fazer um kickoff, né? Então tem uma agenda de discussão e do escopo, discussão de outros pontos, lista de ações, lista de reuniões, Kanban, né? Então, é uma sugestão para poder utilizar. Tem outro item opcional, que é o documento do plano do projeto. Isso para projetos complexos, né? Então, ele tem, além daquilo que a gente tinha repassado anteriormente, né? Um checklist de documentos, sabe? Então,
com aprovação, né? Uma coisa mais formal, assim. De opcional também, um termo de encerramento, né? Quando eu tenho um projeto muito grande, né? É importante ter um termo de aceite, escopo, pendências, né? O que faz parte do escopo e a assinatura da diretoria, né? Entregando e finalizando o projeto. E dos templates aqui opcionais que eu tenho do projeto complexo, ciclo W2H, né? As lições aprendidas também é muito legal, então é meio que um checklist de lições aprendidas, qual foi o critério principal de sucesso, reflitam sobre o que se foi alcançado ou não o principal critério de sucesso do projeto. Então, um checklist pequeno aqui para conversar com a equipe no final. Um Kanban, né? De atividades, né? Então, assim, ok, Marcos, tu apresentou todas essas ferramentas, tal, né? Eu preciso utilizar essas ferramentas em específico? Não, pode utilizar um Trello da vida, né? Ou uma ferramenta de matriz de risco diferente, MS Project, ou qualquer outra coisa, né? Mas é importante a gente compartilhar essas ferramentas para auxiliar na hora e o gestor de projeto conseguir conseguir encaminhar, né, o projeto e ter as ferramentas possíveis, né? Importante dizer que, sendo um projeto complexo, eu preciso utilizar essas ferramentas. O local onde eu vou utilizar é o que a gente vai ter essa flexibilidade, né? E seria isso para os projetos complexos. Encerramento já falei. Kickoff, isso aí. Então, Marcos, daí eu te pergunto, pô, projeto simples, né? Então, o que tem no projeto simples? Bom, o mesmo formulário de solicitação de mudança, né? Que é importante. E as três grades aqui de TAP Canvas, Stat Report, Status Report e encerramento, né? Então, o que seria? Vamos exemplificar para ficar mais fácil, né? É um webinar focado em alguma coisa, né? Uma atividade pontual, uma atividade de marketing, um sorteio, sabe? O que seria um projeto complexo, né? Uma integração de uma matéria apresentada pelo PMI, ou ou que a gente tem agora a apresentação dos melhores voluntários, né? Ou algum congresso, né, com etc, patrocinador, né? É a importância que tem importância, complexibilidade em relação ao projeto. Os opcionais, eles entram aqui novamente, né? Então, todos aqueles que ficaram por fora do projeto complexo, né? Então, Marcos, eu tenho um projeto simples, mas eu quero ter um cronograma. Cara, pode usar, fica à vontade, eu acho que é válido, quanto mais controle, melhor, né? Mas não é um obrigatório, vamos dizer, né? Eu acho que seria isso o que eu tinha para passar para vocês, né? Sobre as ferramentas que a gente, na verdade, assim, né? Eu como o Gustavo, né? A gente entrou agora o trem estava andando, a gente entrou, né? O Gustavo fala que é um mês, ele está 2 meses, então eu tô 3 meses, né? Então a gente pegou, só fez um, um trabalho que foi feito muitas mãos aqui e juntamos e para apresentar e a gente começar a tocar isso, né? Então, seria isso que eu teria para passar para vocês.